Boa noite, pessoal. Mais uma aula nossa aqui de desenho de máquinas. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz nosso desenho, nosso projeto em formatos grandes. Quando eu falo formatos grandes, é folhas maiores, né? Então, por exemplo, o A0 é um formato grande. Quando é que a gente utiliza isso? Então, vamos descobrir como é que é isso. A gente tem uma série de regras, né? O texto aqui que eu vou mostrar para vocês é longo, né, dos slides, mas só que só para servir também de material de estudo para depois. Eu vou resumir cada um deles aqui para vocês. Beleza, vamos lá. Primeiro, vou mostrar para vocês quais são os formatos grandes, quando que a gente utiliza isso. Quando a gente utiliza formato separado é o quê? Quando a gente não consegue colocar tudo no formato grande, vai ter que separar ele em demais partes. E apresentação em perspectiva é aquela apresentação isométrica que a gente até já viu também. Beleza. A gente tem que ter em mente que são diversos os tipos de desenhos, de tipos de desenho que a gente pode fazer. Então, a gente tem aquele desenho mais tradicional, que a gente faz uma perspectiva explodida ali com lista de materiais, depois faz o desenho de cada peça ali cotada e assim por diante, né? Mas só que para a gente selecionar qual que é o melhor, a gente tem que levar em consideração qual que é a natureza do nosso conjunto, qual é o tipo do nosso conjunto que a gente quer representar, qual que é a quantidade, vai que é só vai que é um monte, vai que é para produção de série, se ele é universal ou se precisa de muito especificidade, se ele vai ser para um cara que entende de desenho técnico ou se é um cara que é leigo, e qual que é o custo daquele desenho, né? A gente sabe que para imprimir numa folha A4 é muito barato, mas para, por exemplo, imprimir numa folha A0 se torna bem mais caro do que seria na A4. Beleza. Agora vamos lá nos formatos grandes. Esses formatos grandes, então, para que eles são adequados? Quando a gente tem uma produção unitária, por exemplo, é adequado. O que é que isso significa? Você vai ali no serralheiro e você vai produzir um só geringonça que você pediu ali, que é só para você. Por exemplo, eu vou ali e peço para ele produzir para mim aquele meu cockpit lá do volante lá do simulador. Então, o que eu poderia fazer? Colocar tudo em formato grande. Esse formato grande, então a gente coloca tudo nele. Então, você vai ter o desenho de detalhes, vai ter o desenho de montagem, tudo ali vai estar nele. E por que a gente faz isso? Para ficar mais simples. Porque ele não vai precisar ficar olhando num monte de folhas para ver qual que é aquele projeto. Então, ele, na mesma folha lá vai ter todos os detalhes necessários para ele ser capaz de interpretar. Beleza. Quando a gente utiliza só um desse, às vezes deixa o sistema mais fácil, porque então, de mais fácil interpretação, e se você está utilizando só uma folha, talvez seja mais barato para você. Se você tiver impressora daquilo, né? Se tiver que comprar, provavelmente não vai ser. Beleza. E coisas a gente não repete, coisas que estão no nosso desenho. Então, se você coloca 2 desenhos lá nesse formato grande, a gente não precisa repetir legenda e assim por diante. Né? Beleza. Onde que a gente utiliza isso? Quando a gente vai precisar fazer um equipamento especial para controle e teste, então é muito específico, é muito pouca unidade, então a gente pode utilizar esse formato grande. Molde de injeção de plástico, de nylon também, a gente costuma utilizar. Estampo de produção, porque estampo costuma ser um negócio, às vezes é maior, às vezes é menor, mas é bem específico, né? Algumas máquinas especiais, como já foi falado, e equipamentos de produção unitária. A gente utiliza em formato grande até a folha A0, porque se a gente precisar de um formato maior, não é todo mundo que tem uma impressora tão grande que vai conseguir fazer isso. Então, o A0 costuma ser
o formato máximo que a gente utiliza. Como que a gente costuma fazer isso aí, então? Primeira coisa, a gente vai colocar o desenho de montagem, costuma colocar ele lá no canto esquerdo superior, coloca também a nossa legenda lá onde que ela já costuma ficar, bem lá no cantinho com a lista de materiais bem em cima dela. Então, isso aqui é o básico. O desenho de montagem vai estar aqui, ó, com os balões, aqui tem um corte, o que for necessário aqui. E depois, a gente vai partir para outras etapas aí desse formato grande. A gente vai executar todos os outros espaços dessa folha que sobrou aqui, ó, com os desenhos de cada peça. Então, você vai ver que eu vou ter o desenho de montagem e vou ter o desenho de cada peça aqui. Dessa forma aqui, ó. Então, cada peça vai estar cotada e devidamente escrita em cada um dos espaços remanescentes. E como que você vai separar isso? Você vai separar isso com uma linha. Você faz isso lá no próprio programa, separando essa linha. Notem aqui, ó, que não precisa ser uma forma padrão. Então, você pode ter diversas formas aqui para aproveitar o seu desenho, a sua folha da melhor forma possível. E a atividade que eu passei para vocês hoje é basicamente isso aqui. Vocês vão fazer um desenho completo numa folha só. Mas lembrem, não precisa ser na folha 0. Na folha 0 é só se for pertinente, porque tem muita peça. Mas pode ser, por exemplo, na folha 3, na folha 2 e assim por diante. Beleza. Quando a gente tem um projeto muito grande, muita peça, vai ser difícil da gente utilizar só uma. Por quê? Você tem muita coisa. Aí o que você vai ter que fazer? Você vai colocar o desenho de montagem com a lista de peça na primeira, lá naquela forma que a gente já viu, e chamar essa folha de conjunto. E depois você vai colocar o desenho dos detalhes com as outras peças em outra folha, por exemplo. Aí você pega a primeira folha lá, que era o conjunto, chama conjunto, e depois você tem a folha de detalhes. E essa folha de detalhes vai ser assim, peça tal do conjunto tal. Então, você sempre vai renomear essa segunda folha assim, né? Falando que ela é daquele conjunto. Dessa forma aqui, ó, você tem um desenho de montagem. Aí você tem a primeira folha. Aí você vai ter os outros detalhes. Aí você vai chamar da segunda folha, terceira folha, quarta folha, assim por diante. Então, você vai ter folha 1 de 5, é o primeiro, é a montagem. Depois, folha 2 de 5, é o segundo. 3 de 5, e assim por diante. Eu utilizo isso nos meus projetos, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, 100 peças no projeto, a minha primeira peça vai ser 1 de 100, depois 2 de 100, 3 de 100, e assim por diante. Para você conseguir identificar tudo. E no desenho de cada peça, você pode utilizar não uma lista de materiais, né? Lista de materiais é só lá na de montagem, só lá na primeira. Você vai utilizar uma lista simplificada para cada componente. Então, você vai ter qual que é o item, qual que é a quantidade, a denominação, o material, a dimensão bruta do material que você vai ter que comprar para fazer isso, e observações, né? Mas é só uma linha em cada peça. Beleza. Formatos grandes com montagem cotada. Montagem cotada, então, é quando a gente coloca cota lá. Então, você vai colocar as cotas nesse próprio desenho. Isso não era aquilo que eu tinha recomendado antes, porque isso aqui são casos específicos. Né? A gente precisa, então, nesses casos aqui, a gente vai precisar detalhar tudo ali naquela mesma folha. E a gente vai utilizar isso aqui normalmente numa mesma indústria, entre setores definidos e habilitados. Então, o que isso significa? Você vai só utilizar esse formato que está sendo falado para você aqui agora, de cotar na mesma folha tudo, quando a empresa já for acostumada a utilizar isso, quando for norma da empresa, quando o pessoal da empresa já entender isso. Porque se você não tem essa informação, você não vai utilizar isso, porque não é o certo, não é o correto. Beleza.
E quando não cabe, por exemplo, a sua lista de materiais lá na primeira folha, o que você faz? Você imprime ela separadamente numa folha A4. Então, você entrega o desenho lá, que está cheio de componente, cheio de balão, mas não vai caber sua lista de materiais. Então, você utiliza uma outra folha para imprimir essa lista de materiais. Beleza? Formato separado. Formato separado, então, é quando a gente precisa separar nossa folha. Isso é recomendado para produção seriada. Por exemplo, quando você tem muitos produtos, é bom você ter mais detalhes. Então, quando você tem mais detalhes, você vai ter mais folhas para pesquisar cada peça em si, ver todos os detalhes, ver todas as informações possíveis para isso. Beleza. E outra coisa, a gente tem que considerar que não é todo mundo que tem a melhor qualificação técnica de leitura de desenho. Então, a gente tem que deixar o nosso desenho sem nenhuma possibilidade de interpretação adicional, que não seja a sua. Então, é aquela famosa que eu falo. Se você deixar um negócio para alguém pensar, para o cara lá da obra pensar, ele provavelmente vai pensar errado. E isso vai gerar um erro para você, porque se você não especificou e ele for fazer na cabeça dele, o ferro vai vir para você, né? Beleza. Outra coisa aqui é que a gente escreve os nossos títulos, as nossas descrições dos nossos desenhos, a gente tem um certo padrão para escrever isso, né? E o padrão é assim, no desenho de montagem, a gente coloca o conjunto. Por exemplo, aqui, ó, torradeira elétrica conjunto. Então, vou chamar isso aqui, ó, P028. Então, quer dizer que esse é o conjunto 28 que eu estou desenhando, P028. Depois, você vai desenhar cada peça separada. Então, se você tem uma tampa disso aqui, você vai chamar tampa desse conjunto. Então, tampa da torradeira elétrica. Vai ser o P028, porque é da torradeira elétrica, só que é o desenho número 5. Então, P28, 5. Eu sempre utilizo isso nos meus desenhos. Então, o que eu faço? Eu escrevo primeiro lá qual que é o conjunto. Depois, o que eu escrevo? Eu escrevo lá, por exemplo, chassi. Eu coloco longarina do chassi. Então, longarina do chassi. Então, a longarina de um conjunto. O conjunto é o chassi. Aí eu coloco qual que é a numeração. Numeração dessa peça é 01. E depois tem reforço da longarina do chassi. Então, essa peça vai ser a número 2. E assim por diante. Sempre tenham esses códigos em mente para deixar um ambiente organizado. Depois eu mostro para vocês aqui um caso meu mesmo, para vocês verem como é que eu organizo. Beleza. Você também tem o formato separado. Esse formato separado que vai ser um pouquinho diferente lá daquele... É o mesmo que a gente está falando agora, estou falando que é diferente, não é diferente, não é o mesmo. Você vai colocar todas as informações lá, como eu falei para vocês, lá, tolerância, dimensão, forma, rugosidade, tudo. Tudo que você puder, porque para não deixar nenhuma margem. Zero margem de interpretação. Isso aqui se utiliza em indústria menor, em que os trabalhadores possuem menor nível de instrução. Então, você sempre coloca o mais completo possível. Sempre. Beleza. E tem uma outra forma também que a gente vai utilizar, é em perspectiva. Em perspectiva é o quê? Quando a gente utiliza a vista isométrica, o pessoal mais leigo consegue identificar melhor. Porque tem o formato da peça. Então, tem o formato da peça. Se ele consegue ver qual que é o formato da peça e onde que ele vai montado, fica muito mais fácil dele ver como é que é produzido. Então, existem alguns casos que você vai ter que cotar a sua própria perspectiva isométrica. Por quê? Isso é utilizado quando a gente tem o pessoal lá da produção menos qualificado, porque ele não vai conseguir ler o desenho técnico. Então, vocês sabem que foi, assim, não foi tão fácil aprender a ler um desenho técnico,
mas só que a perspectiva isométrica é muito mais simples. Então, em alguns casos, quando o técnico lá, o cara que for da produção, for mais leigo, você tem que levar para ele um desenho simplificado. E o desenho simplificado é a vista isométrica com as medidas na vista isométrica, para ele entender. Beleza. Você pode utilizar a perspectiva explodida, né, também, vocês sabem que a gente utiliza isso para descobrir como é que é a montagem, como é que também pode acontecer a manutenção de alguma coisa aqui, para você ver qual peça que está estragada e assim por diante, né? Quando você tem grandes conjuntos, por exemplo, um carro é um grande conjunto. E você, dentro desse grande conjunto, você tem mais outros grandes conjuntos. Por exemplo, a caixa de marcha. A caixa de marcha é um outro grande conjunto. O que geralmente você faz? Aqui eu não tenho isso exemplificado, não, mas eu acho que vai dar para entender. Isso aqui é uma caixa de marcha. O que vai acontecer? Você tem lá o carro. Você vai desenhar o carro, só a lataria do carro, assim, externo, simplificado, em traços bem finos. E você vai lá colocar lá dentro, onde que fica a sua caixa de marcha, o seu formato em perspectiva. Então, você coloca o seu subsistema lá dentro. É como se ele tivesse só uma noção de onde fica aquilo. Então, você desenha em traço fino o seu sistema principal e coloca lá em formato de perspectiva, que é esse formato aqui, lá no local onde que vai ficar, para o técnico saber, isso aqui vai aqui. Então, a partir disso, eu consigo ter uma ideia melhor do que é. Beleza. Outra coisa que você pode utilizar achura, corte, tudo que for necessário para que se entenda da melhor forma aqui nessa vista. Então, se precisar fazer corte aqui, não tem problema, pode fazer. Agora vamos ver só um exemplinho disso aí lá no Solid. Então, estou pegando aquele grampo, aquele sargento que eu fiz com vocês na aula passada. Vou colocar isso aqui em formato grande. Então, vou abrir um desenho. Desenho, então, não vou colocar na A4, vou colocar em outra. Mas se bem que até dava para colocar na A4, né? Mas eu vou colocar na A3. A3 paisagem. Vou dar um OK aqui. Primeira coisa, vou pegar a minha vista isométrica. Eu vou colocar ela aqui. Que no caso, eu esqueci de puxar, né? Então, a gente vai vir aqui, ó. Exibir layout, vista de modelo, grampo. Vou colocar a vista isométrica aqui, ó. Selecionei vista isométrica e coloquei. Então, tá aqui meu desenho isométrico. Vou colocar os balões. Anotação, balão automático. OK. Então, cada peça aqui tem um balão. Reposiciono eles da melhor forma aqui. Depois disso, posso inserir já uma lista de materiais dessa vista. Dou um OK. Posso colocar aqui na parte de cima ou na parte de baixo, né? Vou colocar aqui na parte de baixo. Lembrando lá que a gente pode modificar isso aqui, né? O local dos títulos. Seleciono a minha tabela inteira para poder modificar o título. Fora isso, eu posso também diminuir minha tabela, aumentar, fazer o que for necessário. Então, se eu quiser aqui, ó, alterar tamanho de coluna, tudo isso dá. Então, estou só diminuindo aqui também.
Beleza, eu tenho aqui minha lista de materiais, tá? Todas as minhas peças aqui. O que me falta, então, é colocar cada uma das peças aqui também. Então, exibir layout, vista de modelo, vou procurar, porque não é essas peças mais. Então, vamos lá. Vamos lá começar com o grampo. Verdade, isso. Vamos começar com essa parte aqui, eixo do grampo. Seleciono a vista, coloco. Coloquei ali. O que eu posso fazer? Posso colocar mais uma vista? Posso. Ou, se eu quiser também, eu posso deixar só as minhas linhas ocultas aqui para eu entender o que tem aqui dentro. Que aqui dentro tem um eixo. Então, seleciono essa vista, venho aqui, ó, e vou modificar a forma de visualização, para eu enxergar as minhas linhas ocultas. Então, agora, beleza, ok. Tenho essa peça aqui. Daria para eu cotar ela, né? Claro. Então, dá para você cotar essa peça. Por exemplo, aqui você fala que é 70. Depois você fala que tem um certo raio aqui. 42,5. Aqui você fala que é 35. Aqui mais um raio diferente, ó, de 32,5. Aqui você vai colocar o diâmetro, né, dessa peça. E a espessura, 5 milímetros. Aqui também é a mesma coisa, né? Sempre. Diâmetro de 35. Depois, a altura, aqui a gente pode pôr 30. Diâmetro interno de 15. Então, com isso aqui você já consegue ter uma boa noção, né? Claro que você precisa de um pouco mais de detalhe, né? Sobre qual que é a largura dessa peça, que é 25, qual que é a espessura, que no caso aqui você pode colocar que é 3. Então, a gente cotou tudo aqui. Aí a gente parte para a próxima. Se você quiser colocar um acabamento, superfície ou solda, né? Por exemplo, símbolo de solda. A gente vem aqui em símbolo de solda, vai escolher qual que é o símbolo que a gente vai utilizar. Então, a gente tem alguns tipos de símbolo de solda aqui para utilizar. Depois a gente faz uma aula só disso aí. Agora vamos lá para outra parte. Vista de modelo de novo. Vou selecionar outra peça. No caso agora vai ser o eixo do grampo. Dou um OK. Coloco ele aqui. Então, tá aí meu eixo. Você pode fazer uma vista de seção, se você quiser. Então, eu fiz aqui uma vista de seção, para você entender melhor como é que é isso, né? Reposicione isso aqui da melhor forma possível. Coloco todas as minhas cotas que sejam necessárias. Então, coloca qual que é o tamanho disso, qual que é o tamanho disso, o desse, e assim por diante, né? A gente vai cotando todas as nossas peças. Agora eu vou fazer outra peça aqui. Vista de modelo, procurar. Vou colocar aqui, ó, base do grampo. Então, tá a base do grampo aqui, ó. Vejam que isso aqui está no formato, está numa escala grande, né? Eu posso diminuir essa escala. Ao invés de ser 2:1, pode ser 1:1. Para economizar espaço. Fazer as dimensões disso aí.
mais dimensão, fazendo a altura disso aqui também, ó. Caso aqui, deixa eu tirar isso, né? A outra peça também, eu acho que falta só mais uma. Vamos lá. Estou de modelo. Falta uma. Eixo do grampo, já foi. Pino de giro, acho que é esse. O pino de giro. Coloco aqui, eu vou pegar outra vista, ó, porque com essa vista aqui, ó, a gente vai ver só a cabeça do pino. Eu quero uma outra vista, eu vou pegar a vista lateral, ela é melhor. Então, com a vista lateral, anotação, fazer as dimensões disso, 90 aqui, 5 milímetros, diâmetro disso aqui é 10,3, diâmetro disso aqui é 6,3. Então, temos aqui nossa folha. Por fim, a gente tem que fazer pouquíssima coisa. A gente vai utilizar aqui a nossa linha para separar o nosso desenho. Então, simplesmente fazer uma linha para separar o desenho. Vocês vão fazer essa disposição aqui da forma mais prática, seja mais fácil de se entender, né? E é basicamente isso, né? Então, a gente tem no formato grande tanto a nossa vista do conjunto, nossa lista de materiais e também cada uma das peças. Só falta, né, mais uma coisa, é que você teria que escrever cada peça aqui, ó. Então, por exemplo, a 1 seria essa 1 aqui. Então, a gente teria que escrever. Então, essa é a peça 1. A gente vem cá e escreve que é a 1. Beleza, ok? Depois, peça 2, no caso, é o eixo. Então, a gente vem aqui em balão, acha a peça 2. Eu vou colocar aqui, ó, iniciar em 2, para ser tudo, para dar certo. Peraí. Ah, no caso eu já tinha iniciado, né, gente? Só um minutinho. Vou voltar o que eu fiz. Ctrl Z aqui. No caso, eu fui apagando coisa que não era para apagar. Vou fazer de novo. Grosso. Beleza. Vou fazer um balão aqui de novo. Anotação, balão. Vai começar aqui no 1. Eu tinha começado no 2, estava errado. Então, para aqui o seu balão 1, você reposiciona ele aqui. Com 2 a mesma coisa. Vamos lá em balão. Que já é o 2. Beleza. Depois a gente tem o 3, que no caso é esse pino aqui. E depois o 4, só mais um, que é essa peça. Então, tá tudo separado. Tem aqui ó, no balão falando o que é cada peça. Aqui também você fala o que é cada peça. E aqui vai estar o nome da peça. Nome, aqui você pode colocar material. O peso, na próxima aula eu mostro para vocês como é que a gente acha isso. Para vocês terem essa noção. Então, vou salvar isso.
Primeira coisa, se eu quiser modificar isso depois, você salva ele no arquivo de drawing, né? Solid Drawing. Se for só para impressão e para enviar para mim, você vai salvar no PDF. Então, salva lá em PDF. Ok. E basicamente é isso, pessoal. Entenderam aí a aula? Surgiu dúvidas? Como é que foi? A montagem explodida, você pode pôr ela primeiro, lá no desenho de conjunto. Ela é um artifício nosso para fazer à vista. Não, assim, a vista de detalhes a gente costuma utilizar lá as nossas peças, né? Cada peça. A isométrica costuma ficar só lá no conjunto inicial. Mas, igual falei, pode ser o caso que você vai colocar a isométrica em tudo. Não é só naquele caso que o cara é muito leigo e você tem que utilizar só aqui. Acho que é isso mesmo, então, se não tiver mais dúvidas, vou acabar a gravação aqui. E